Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Quem serão os lutadores que irão destronar os atuais campeões da WWE? Esse é um vídeo que eu faço periodicamente aqui no canal e nesse vídeo eu vou atualizar a lista dos campeões e a lista daqueles que podem vir a derrotá-los. Então, se vocês quiserem saber a minha opinião sobre quem serão os futuros campeões da WWE e da NXT, assista esse vídeo do começo ao fim, eu tenho certeza que você vai querer saber a minha opinião. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para apoiar o nosso canal. Deixe o seu like e já começa a comentar aqui embaixo quem vocês acham que serão os futuros campeões da WWE. Eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Então vamos que, né? Vamos que vamos. Vamos começar a lista com os campeões de duplas. Vamos começar lá na NXT. O Vanity Project são os atuais campeões de dupla. Eles estão mantendo esse título desde janeiro e não parece que eles vão perder esse título tão cedo, porque a divisão de duplas da NXT foi basicamente desmantelada. Dito isso, eu acho que os lutadores que estão mais próximos de receberem esse benefício hoje são o OTM, ainda são o OTM. Eu ainda estou batendo no tambor do Lucian Price e do Bronco Nima. Eu acho que esses dois vão ser futuros campeões da WWE de duplas. A WWE apenas está aguardando o momento certo. Eles têm tamanho, eles são bons lutadores, têm boas entradas, então eu acredito que eles podem vir a ser, sim, futuros campeões de duplas da NXT. E convenhamos, eles provavelmente passariam o carro no Vanity Project, que tem hoje em dia a gimmick de estarem sendo ajudados por uma lutadora muito forte, que é a Mika Lockwood, tá? Então eu acho que o OTM vai conseguir superar isso e vai passar o carro quando chegar o momento e vai tirar esse título do Vanity Project. Agora vamos para o título de duplas do main roster, começando com o título de duplas femininas que hoje está nas mãos da Paige e da Brie Bella. Esse é um título que eu poderia cogitar que esse título só sairá das mãos da Paige quando a Nikki Bella voltar, tá? Mas eu vou considerar que a Paige está meio que uma sobressalente da Nikki Bella. Então, lá na frente, quando a Nikki Bella tomar o lugar da Paige, eu vou considerar que as Bella Twins ainda serão as duas campeãs de duplas. A Paige é meio que uma substituta. Não é legal, mas é dessa forma que eu vejo. E por isso que eu ainda acho, e considerando a construção nas últimas semanas, que a WWE está preparando o terreno para que a Fatal Influence, né, formada pela Fallon Henley e a Lane Reed, sejam as novas campeãs de duplas. A WWE está elevando bastante a Fatal Influence nessa jornada que elas fizeram, a WWE fez na Europa. A Fatal Influence lutou muito contra a Charlotte Flair, a, a Charlotte Flair, a Rhea Ripley e a Tiffany Stratton. Então, eles estão dando experiência de ringue para elas, para que elas possam ser elevadas. Elas estão lutando com main eventers da companhia, lutadoras lendárias que têm múltiplos campeonatos mundiais. Tá? Não tanto a Tiffany Stratton, mas Charlotte Flair e Rhea Ripley, múltiplos campeões, múltiplos campeonatos mundiais. Então, eu acredito que elas ainda são favoritas para ganhar esse título. Se não me engano, elas já são number one contenders. Se não forem, serão em breve. E esse título pode estar trocando de mãos até junho, tá? Agora de 2026, lá no Night of Champions. Agora, lá pelo título dos homens, né? Nós temos o título de duplas do SmackDown, que hoje está nas mãos do Damian Priest e do R-Truth. Basicamente um título que está envolvendo muita comédia. Eles estão se engalfinhando com os MFTs, mas eu acho particularmente que esse título não passa para os MFTs, porque eu tô achando que os MFTs vão acabar se aliando ao Roman Reigns e vão fazer uma mega bloodline, um exército de samoanos. Por conta disso, eu acho que esse título ele ainda vai parar nas mãos do Danhausen e eu ainda vou insistir que o The Miz vai acabar se dobrando a ele e eles vão acabar fazendo uma dupla, tá? Eu acho que isso vai acabar acontecendo. Pode ser que esse título troque de mãos
num cenário distinto, num cenário com uma luta de triple threat, fatal four way, luta de escadas, seja lá qual for. Mas esse título de duplas vai parar na mão do Danhausen e o The Miz vai acabar se aliando a ele, tá? Assim, eu não vejo mais muitas duplas no SmackDown para tirar esse título do Damian Priest e do R-Truth. Então, eu vou manter essa aposta, apesar de que eu acho que os MFTs, caso não façam um grande exército da Bloodline, podem estar sim correndo por fora, considerando que assim não tem mais dupla, né, no SmackDown, né? O Fraxon voltou para NXT, né? Então o Johnny Gargano, talvez o Johnny Gargano e o Sami Zayn até façam uma dupla se eles resolverem usar o Johnny Gargano, mas hoje em dia é o que tem para hoje. É uma pena que a divisão de duplas do SmackDown se resume em um Damian Priest e o R-Truth se engalfiando ali com os MFTs e de vez em quando ali com o Royce Keys envolvido. Agora vamos falar do título de duplas do Monday Night Raw. E aqui a gente tem uma mudança importante. O título de duplas do Raw anteriormente, né, o Campeonato Mundial de Duplas, estava nas mãos da Division, composta pelo Austin Theory e o Logan Paul. Só que o Logan Paul se lesionou, que arrebentou o tríceps e com isso ele vai ficar fora da WWE por 6 meses. Para resolver a situação, o que a WWE fez? Tirou o Logan Paul e colocou o Bron Breakker como novo parceiro do Austin Theory. Então agora a Division ainda mantém o campeonato de duplas do Monday Night Raw, o campeonato mundial de duplas, mas com a formação do Austin Theory e do Bron Breakker. E aqui a gente precisa ressaltar que também não tem muitos adversários no Raw para enfrentarem a Division. E a história que está se mostrando neste momento é de que a Division está se engalfinhando com o Montez-Ford e o Seth Rollins, sendo que eles atacaram o Angelo Dawkins recentemente e o Ângelo sumiu da televisão. Eu vou manter que os títulos da Division vão passar para os Street Profits, mas existe uma possibilidade de que, em vez de ir para o Angelo Dawkins e o Montez-Ford, esse título acabe indo para o Montez-Ford e o Seth Rollins. Talvez com o Seth ocupando o lugar do Ângelo, caso o Ângelo esteja lesionado e a gente não esteja sabendo, ele vai passar um tempo fora da televisão, tá? Mas eu acho que esse título vai voltar para eles e eles vão ficar com esse título um tempo, mas com o Montez-Ford também abrindo um pouco as suas asinhas para o cenário de lutas de simples, tá? Considerando que ele teve uma bela luta com o Seth Rollins recentemente em um Monday Night Raw. Agora vamos falar dos títulos de simples. Vamos começar lá na NXT. E nós vamos falar do campeonato norte-americano da NXT que trocou de mãos nessa última terça-feira. A gente está gravando esse vídeo aí no dia 11 de junho de 2026. E no NXT do último dia 9, a nova campeã da NXT, nova campeã norte-americana da NXT, se tornou a Zarya, né? E a Zarya era uma lutadora que a gente estava apostando, na verdade, não para o cenário norte-americano. Quando a gente gravou esse vídeo da última vez, a gente achava que a Zarya ela iria para o cenário do campeonato da NXT, o campeonato principal. Só que a WWE resolveu segurar um pouco a onda dela e construí-la, né, vindo do cenário de mid-card da NXT. Então eles foram e deram esse título para a Zarya. A Zarya que teve uma belíssima luta contra a Tatum Paxley. Eu particularmente acho que a Tatum até vai fazer uma revanche contra a Zarya, mas vai perder de novo. E aí ela gradativamente vai ser alçada até o main event da NXT de novo. Ela que já ganhou o campeonato da NXT uma vez, eu acho que ela vai ganhar de novo mais pra frente, antes de subir para o main roster, tá? Pode até ser que a Tatum suba agora no meio do ano, mas eu acho que eles ainda vão manter ela um tempinho na NXT. E aí, a grande pergunta que fica é, para quem que a Zarya vai perder esse título? Nessa divisão do campeonato norte-americano da NXT, hoje, basicamente, você tem 4 lutadoras. Você tem a Zarya, você tem a Tatum Paxley, que perdeu o título, você tem a Nikita Lyons, que é uma jobber do midcard, e tem uma lutadora nova que bate a altura com a Zarya, regula a altura com a Zarya,
E é uma grande lutadora, está se mostrando muito competente. E eu acho que ela pode ser a próxima campeã norte-americana da NXT. Eu estou falando da Lizzie Rain, que também tem um dos finishers mais bonitos da WWE hoje, que é o Thunderstruck, tá? Essa lutadora chegou aí na NXT e tem mostrado bastante talento. Então a gente vai ter que ver como que a WWE vai usá-la nos shows. Ela já tem, por algum motivo, já tem 2 semanas que ela não aparece na NXT. Eu não sei se a WWE segurou ela um tempinho para poder desenrolar essa história da Zarya com a Tatum Paxley e aí depois vão trazê-la de volta. O que eu sei é que me parece que eles vão construir a Lizzie Rain de baixo, passando pelo campeonato norte-americano. Então, eu acredito que esse título vai passar para Lizzie Rain, mas não vai ser agora não, tá? Eu acho que a Zarya vai permanecer com esse título norte-americano por um bom tempo, tá? Eles talvez façam a construção da Zarya como foi a construção do Obafemi, que ficou com o campeonato norte-americano por um bom tempo, perdeu, ganhou o campeonato da NXT, ficou com o campeonato da NXT por praticamente um ano. Esse pode ser o caminho que a WWE tem preparado para a Zarya. Vamos aguardar para ver se vai ser isso ou se a WWE de repente vai puxar o gatilho mais cedo com a Zarya. De qualquer forma, eu acho que a Lizzie Rain vai manter esse cinturão. Agora nós vamos para o campeonato norte-americano masculino. Hoje está nas mãos do Miles Bourne. E o Miles Bourne vai fazer uma luta aí em breve para defender esse campeonato norte-americano contra um vencedor aí de uma luta entre o Tavion Heights e esse camarada aqui, o Jackson Drake, que é ali meio que o líder da Birthright. É o líder da Vanity Project. Eu acredito que a WWE pode elevar esse cara ao posto de campeão da NXT, campeão norte-americano da NXT, para que o Vanity Project fique todo dourado, né? Considerando que os parceiros dele, o Ricky Smokes e o Brad Baylor, são campeões de duplas da NXT. Então eu acho que eles podem colocar o campeonato norte-americano no Jackson Drake. Ele é um excelente lutador. E aí depois o Jackson poderia fazer fields com lutadores do nível de Dorian Van Dux, Sean Legacy, uma galera que também está subindo da Evolve e que tem uma qualidade extrema no ringue, tá? Então eles podem construir essa divisão norte-americana em cima desses nomes aí. Vamos ver se isso vai acontecer, tá? Mas eu acho que essa aí é uma grande probabilidade da gente ter o Jackson Drake como novo campeão norte-americano da NXT. Agora vamos para o main roster, para os campeões secundários. Vamos começar com a campeã dos Estados Unidos, que é a Tiffany Stratton. Tiffany Stratton, que ganhou esse campeonato recentemente, né, da Julia. E até agora ela tem feito um reinado que está começando agora, né? Mas pelo menos ela está aparecendo aí nos shows e tudo mais. Eu sinceramente acho que ela vai segurar esse título por um tempinho, mas depois ela vai passar esse título para uma lutadora que vai precisar ser elevada. Que eu acho que a WWE pode até cometer uma sandice de jogar ela já pro topo, como fez com a própria Tiffany, tá? Mas eu acredito que a WWE pode sim acabar utilizando a via do Campeonato dos Estados Unidos para elevar ela. E eu tô falando da Jacy Jayne, a líder do Fatal Influence. Eu acho que eles vão fazer com o Fatal Influence a mesma coisa que eles estão fazendo com o Vanity Project lá na NXT. Eles vão colocar a facção inteira com ouro. Só que eu acho que eles não vão colocar a Jacy Jayne imediatamente como campeã da WWE. Eu acho que eles vão colocar ela brevemente como campeã dos Estados Unidos. E depois, ela é a minha favorita para vencer o Money in the Bank. Ela já era minha favorita para ganhar o Queen of the Ring, mas eu acho que o Money in the Bank para ela acaba casando muito melhor, tá? Para a persona dela, junto com ali com o Fatal Influence. As três podem atacar uma campeã no meio do ringue, no susto, e aí ela fazer o cash-in. Eu acho que assim, a história toda é perfeita para fazer a Jacy Jayne fazer o cash-in do Money in the Bank. Mas como o Money in the Bank só vai ser disputado em outubro agora, eles vão ter que fazer alguma coisa com ela até lá. Então a minha aposta é que a Jacy Jayne vai para cima da Tiffany Stratton, vai ganhar esse título dos Estados Unidos e vai ganhar a maleta do Money in the Bank como campeã. Aí depois
a WWE decide o que fazer, se torna ela JC to Belt, se faz ela perder o campeonato dos Estados Unidos antes, enfim. Eu acredito que esse é o caminho. A Jace é uma lutadora muito boa que eu acredito que a WWE está querendo elevar e elevar muito e muito rápido, tá? Então vamos ver o que a WWE vai fazer com ela. Já no lado do campeonato intercontinental feminino, nós também temos uma nova campeã, a Sol Ruka, que ganhou o título no Clash in Italy no último dia 31 de maio, ganhou o título da Becky Lynch. Eu acho que ela vai manter esse título por um bom tempo. Inclusive, eu acho que se tiver uma revanche com a Becky, ela ganha a revanche. E aí, eu acredito que pode acontecer um cenário da Sol Ruka perder este campeonato para uma lutadora que pode acabar se vendo sozinha caso a sua aliança imploda. E essa lutadora é a Roxane Perez. Eu acho que a Roxane ela está sendo preparada também para lá no futuro, bem lá na frente, ela acabar ganhando um campeonato mundial. Ela é muito nova, tá? Ela tem a persona, ela tem o ringue, ela tem tudo. A única coisa que ela não tem é a altura. Mas na luta livre feminina isso não faz tanta diferença assim. E eu acho que existe uma possibilidade aqui, considerando que a Soroka ela é alta, mas ela não é tão forte, de casar bem uma luta com a Roxane Perez. Tá? Então, eu acredito sim de que a Roxy ela vai ser levada para o campeonato aí no futuro, mas eu acho que ela vai passar pela via do campeonato intercontinental primeiro. Tá? Depois, quando a Judgment Day implodir, ou até depois disso, se ela estiver sozinha, ela passa uma temporada com o Campeonato Intercontinental e depois ela, de repente, pode ir para o Campeonato Mundial via Money in the Bank e tudo mais. Ela que também é uma das minhas favoritas para o Money in the Bank desse ano. Se ela ganhar o Money in the Bank, aí eu acredito que uma outra lutadora pode tomar o lugar da Roxane Perez como futura campeã. Mas, por enquanto, a Roxane ainda é a minha aposta. Já dos títulos secundários masculinos, vamos começar falando do Campeonato dos Estados Unidos, que está atualmente na mão do Trick Williams. Trick Williams, que ganhou esse título do Sami Zayn antes da WrestleMania, está mantendo esse título já há mais de 2 meses. De vez em quando ele luta, mas nem sempre ele disputa e defende esse cinturão. Eu acredito que o Sami Zayn não vai incomodá-lo. A divisão do Campeonato dos Estados Unidos, claramente, ela está ali envolvendo outros lutadores. O Carmelo Reis, que já foi campeão dos Estados Unidos, e esse camarada aqui, que a cada luta que ele entra, ele surpreende. Ricky Saints. Eu acho que o Rick Saints, até por conta da amizade dele com Cody Rhodes, né? Sabe como é a politicagem nos bastidores da WWE? Eu acredito que o Rick Saints ele pode acabar sendo o cara a derrotar o Trick Williams por esse campeonato dos Estados Unidos da WWE. Tá? Eu acho que o Rick ele tem um talento que está se revelando muito bem no main roster, ele está casando muito bem em lutas no main roster, e eu acho que ele teria condições de tirar uma boa luta do Trick Williams, tá? E uma boa field do Trick Williams. Então, eu vou colocar o Rick Saints como futuro campeão dos Estados Unidos. E aí depois ele com certeza defenderia esse título aí contra o Carmelo Reis, o Trick Williams e outros lutadores que cheguem aí para a divisão. Agora vamos para o Monday Night Raw de novo, campeonato intercontinental masculino que está nas mãos do Penta. No último vídeo eu cheguei a falar de que talvez o Obafemi derrotasse ele por esse campeonato antes de ir para o campeonato mundial. Mas hoje não faz o menor sentido, o Obafemi está avançando aí no King of the Ring. Talvez ele vença o King of the Ring como um todo. Se isso acontecer, ele vai para o campeonato no SummerSlam e aí não faz sentido ele enfrentar o campeão intercontinental. Mas existe um grupo que tem um lutador que está para voltar, que como campeão intercontinental faria total sentido, ainda mais por conta da história, que é o Big Bronson Reed. Bronson Reed ele vai estar voltando para a companhia agora no final de junho e início de julho, depois do seu problema que ele teve rompendo o bíceps no começo do ano. E aí, neste cenário, vai ser importante para a WWE fortalecer ainda mais a Division. Hoje, a Division tem o campeonato de duplas com o Bron Breakker e o Austin Theory. E seria importante para a Division ter um novo lutador campeão. E o Bronson Reed seria perfeito para o papel de lutador A, utilizando a sua força e a sua brutalidade e com as interferências da Division,
finalmente derrotar o Penta, tá? Então, eu sei que é uma aposta arrojada, o Bronson Reed ainda tá lesionado, ainda não voltou para a companhia, mas eu acho que ele é o lutador hoje que mais faz sentido para tirar o título do Penta. Agora vamos para os campeonatos principais da WWE. Vamos começar lá na NXT. A atual campeã da NXT é a Lola Vice. Lola Vice que ganhou esse título lá em abril, se eu estou bem lembrado, lá no Stand and Deliver. E ela tá com esse título já há 2 meses. E no último vídeo eu soltei a possibilidade de que a WWE fosse colocar o título nas mãos da Kendall Gray, lutadora que veio da Evolve, começou a lutar na NXT esse ano e que está se mostrando excelente lutadora e extremamente popular. E isso, de um mês para cá, quando eu fiz o último vídeo, apenas aumentou. A Kendall Gray tá cada luta melhorando ainda mais, melhorando seus maneirismos, melhorando a sua qualidade, eliminando um pouco o nervosismo e os botes, e tá cada dia mais engajando com o público. Eu acredito que a Kendall Gray vai ganhar esse título da Lola Vice. Não será agora. Ela até tem uma luta com a Lola Vice no Great American Bash. Não sei se vai ser agora que ela vai trocar esse título. Eu acho que a única possibilidade da Lola Vice perder o título para a Kendall Gray agora no Great American Bash será se ela subir para o main roster, né? Coisa que alguns boatos deram conta de que a Lola estaria sendo preparada para subir para o main roster e tem notícia falando de lutadora subindo para o main roster agora no meio do ano. Então, se isso se confirmar, aí a Kendall Gray pode sim estar ganhando esse título da Lola, aí eles dão um descanso para Lola e depois sobem com ela para o main roster, lembrando que o namorado dela é ninguém mais, ninguém menos do que o padre Damião, Damian Priest. Então, pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Não sei. Se não acontecer agora, eu acho que vai acontecer em breve. Minha aposta, Kendall Gray, nova campeã da NXT. Já no cenário masculino, nós temos o Tony D'Angelo como campeão da NXT, e eu sinceramente não tenho ideia de quem vai derrotá-lo, nem agora e nem daqui a um tempo. Eu acho que o Tony D'Angelo vai ficar com esse título até o ano que vem, tá? Então, pensando nisso, pensando na construção de personagens e tudo mais, eu vou chutar um nome aí que tá surgindo, que já tá batendo de frente com ele, né? Que teve uma luta de number one contender por esse campeonato da NXT recentemente, mas acabou perdendo, e que eu acho que, assim, tem possibilidade de carregar esse título por conta da qualidade no ringue, apesar da sua forma não ortodoxa. E é o Mason Rook. Tá? O Mason Rook, que ele é um cara parrudão, grandão, né? Mas a gente precisa lembrar que ele está lutando e está treinando lá no Performance Center. E outros lutadores que passaram por lá mudaram a sua forma física. Basta a gente lembrar do Gunther, que também era meio grandão, mas que depois que entrou para a WWE deu um jeito na vida e ficou aquele cara seco que a gente conhece do main roster. Então, eu acredito que o Mason Rook tem sim a possibilidade de assumir esse papel, mas não vai ser agora. Eu realmente acho que isso aqui é papo pro ano que vem. Aí a WWE vai me inventar de daqui a um mês faz esse título mandar de mão, já tô até vendo. Eu acho que isso aqui é papo de daqui a um ano, tá? Talvez lá no Stand and Deliver do ano que vem e tal, o Mason Rook depois ser bastante construído, sempre bater na trave e tudo mais, de repente até dar uma passada pelo campeonato norte-americano, ele pode vir a ganhar esse título da NXT. É porque realmente eu acho que o Tony D'Angelo vai ficar com esse título durante um bom tempo, tá? Então, eu tô chutando um nome qualquer aqui e provavelmente ele vai se repetir em vários vídeos daqui para frente. Agora vamos para os campeonatos mundiais da WWE. Vamos começar no main roster. A atual campeã da WWE é a Rhea Ripley. Rhea Ripley, que está como campeã desde a WrestleMania, já lutou contra a Jade Cargill defendendo esse título, conseguiu defender com sucesso, e aí agora ela vai aguardar a sua adversária. E aqui existem algumas possibilidades, tá? E uma das possibilidades que a gente está ventilando é a da Io Sky vencer o Queen of the Ring. E ao vencer o Queen of the Ring, a Io Sky enfrentaria a Rhea Ripley por esse título. Só que, mesmo se a Io enfrentar a Rhea por esse título, no SummerSlam, eu acho que a Rhea ganha. E ela acaba de vez com essa história da streak da Io Sky nunca ter perdido dela. Eu acho então que a Rhea vai manter esse título ainda por um bom tempo.
E eu acho que a lutadora que vai tirar esse título dela vai ser finalmente a Charlotte Flair. Eu já cantei essa pedra recentemente e eu vou repetir. Eu acho que essas duas ainda vão fazer uma grande luta. Elas estão 1-1 entre elas. A Charlotte ganhou na WrestleMania 36, a Rhea ganhou na WrestleMania 39. Elas são lutadoras capazes de fazer uma luta nível luta do ano na luta livre mundial feminina, tá? E aí eu acredito que nós podemos ter um clássico assim de uma qualidade indiscutível. Eu acredito que a Charlotte vai tirar esse título da Rhea. Quando eu não sei quando vai ser, pode ser que seja no SummerSlam, pode ser que seja até uma luta que está sendo ventilada para o SummerSlam hoje, é Rhea Ripley, Charlotte Flair e Jade Cargill numa Triple Threat. E aí, se isso acontecer, a gente pode ter um cenário da Charlotte fazendo pinfall na Jade, na verdade, fazendo a Jade se bater e a Rhea Ripley não ser envolvida na decisão, o que faria com que a feud entre elas esticasse, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Ainda é a minha aposta. Não acho que a Jade Cargill ganhe esse título da Rhea de volta. E a Charlotte hoje é a única lutadora que eu vejo, fora a Io Sky, com possibilidade de derrotar a Rhea. Então, quando é que isso vai ser? Não sabemos, vamos aguardar. A outra possibilidade é se a Jacy Jayne ganhar o Money in the Bank e aí, num ataque coordenado a Rhea Ripley, a Jacy Jayne fazer o cash-in e pegar o título, tá? Mas eu vou considerar que aqui existe uma possibilidade maior hoje da Charlotte Flair ganhar esse título. E aí depois, de repente, eles até podem fazer a Jacy Jayne fazer o cash-in na Charlotte, em vez de fazer na Rhea Ripley. Agora vamos para o campeonato mundial feminino que está desfilando com Liv Morgan, né? E aqui, eu da última vez que eu fiz esse vídeo, eu falei e apostei na possibilidade do título ir parar nas mãos da Raquel Rodrigues. Mal eu imaginava que a gente iria estar vendo a situação se desenvolver na frente dos nossos olhos no Queen of the Ring, da Liv Morgan e da Raquel Rodrigues fazerem a final do torneio. Existe essa real possibilidade, e se isso acontecer, a gente pode ter um cenário da Raquel Rodrigues derrotando a Liv no Night of Champions e depois derrotando ela no SummerSlam. Tá? Pode acontecer. Também pode acontecer da Raquel perder no SummerSlam e fazer a terceira luta em um outro momento. Eu acho que a WWE pode sim puxar o gatilho aqui, no seguinte sentido: a Liv Morgan perder completamente a mão do Judgment Day, a Roxane Perez e a Raquel Rodrigues se rebelarem contra as artimanhas da Liv Morgan e a Raquel Rodrigues, então, ganhar o campeonato mundial. Ela é uma lutadora que merece e merece muito. Excelente no ringue, ótima persona, boa no microfone e ela teria condições de fazer grandes lutas contra outras oponentes. Ah, mas e a Stephanie Vaquer, tiozão? Pois é, tem essa história de que a WWE está esperando para a Stephanie Vaquer enfrentar a Liv Morgan. Tem essa história. A história foi confirmada? Não, não foi confirmada. Então, o que a gente pode ter é um cenário da Stephanie Vaquer vindo e perdendo para a Liv Morgan. Ou um cenário da Raquel Rodrigues ganhar da Liv Morgan um título e depois perder de novo na revanche. E aí a gente ter a Stephanie Vaquer envolvida. Tá? Eu vou manter a minha aposta na Raquel Rodrigues, mas eu sei que a Stephanie Vaquer corre ali do ladinho dela também como uma possível futura campeã mundial da WWE. E nos títulos principais, nós temos dois lutadores que têm grandes possibilidades aí de perder o título muito em breve. Um deles é o Roman Reigns. Roman Reigns, atual campeão mundial peso pesado, vai enfrentar o campeão, pode enfrentar o campeão do King of the Ring no SummerSlam. E como existe uma grande possibilidade de que o vencedor do King of the Ring seja o Obafemi, eu vou manter a minha aposta. A aposta é essa, que eu já estou fazendo há um tempo. Tá? Quem acompanha os meus vídeos aqui no canal, desde que o Obafemi estreou no main roster, eu disse que o caminho para o Obafemi se tornar campeão mundial era via King of the Ring. Tá? Então, se confirmar que o Obafemi passe o carro no torneio inteiro e vença o King of the Ring, nada me tira da cabeça que ele vai ganhar esse campeonato do Roman Reigns no SummerSlam. Nada, tá? Mas pode acontecer de não acontecer. Pode acontecer do Roman conseguir derrotá-lo com a ajuda do mega exército da Bloodline.
Aí eles botariam essa feud na geladeira, o Roman manteria esse título até o ano que vem, e aí lá na Arábia Saudita, na WrestleMania 43, a gente poderia ter o Oba Femi finalmente aniquilando o Roman e a Bloodline inteira. E aí, para isso, poderia acontecer do Oba Femi ganhar o Royal Rumble, tá? Então vamos ver o que pode acontecer aqui, mas nada me tira da cabeça de que a gente pode ver sim o Oba Femi derrotando o Roman Reigns pelo Campeonato Mundial Peso Pesado. E sim, aqui no canal nós somos todos Oba Femi, tá? Então não adianta vir com choradeira e falar: ai, o tiozão passa muito pano pro Oba Femi. Passa o pano sim e é isso aí. Para mim, Oba Femi, novo campeão mundial peso pesado, derrotando o Roman Reigns. E sim, vai ser forçado para dedéu. E com o campeonato da WWE, Cody Rhodes é o atual campeão, vai ter uma revanche e uma outra luta contra o Gunther, ele que enfrentou o Gunther recentemente no Clash in Italy, uma luta que acabou deixando a desejar por N motivos. O Cody acabou derrotando o Gunther com o Gunther batendo o pé na corda, e nesta sexta-feira o Gunther vai estar revelando a sua estipulação para enfrentar o Cody. Tá? A gente ainda não sabe, não tem nem ideia de que estipulação vai ser essa, que condição vai ser essa. Tem gente falando que ele vai pedir para o Sami Zayn ser o juiz da luta. E essa luta vai acontecer daqui a 2 semanas, daqui a 2 sextas-feiras, tá? E eu vou dizer aqui que pode acontecer do crime ser cometido daqui a 2 semanas no SmackDown. A WWE tá precisando aumentar o público do SmackDown. O SmackDown vai passar a ter 2 horas em julho, então a WWE tá precisando dar um levante no show. E eu acho que podemos ter uma nova troca de campeonato mundial no SmackDown. Lembrando que nós já tivemos 2 esse ano. O Drew McIntyre ganhou do Cody no SmackDown, lá no dia 9 de janeiro, e depois ele perdeu para o Cody Rhodes em março, tá? Em um outro SmackDown. Então não se surpreendam se esse campeonato mundial do Cody, esse campeonato da WWE do Cody trocar de mãos de novo e o Gunther acabar ganhando daqui a 2 semanas. A gente vai ter que aguardar um pouquinho para poder ver qual vai ser o resultado. Mas, meu amigo, se isso aqui acontecer, vai ter muita gente dizendo obrigado, Triple H. Principalmente lá o Daniel Mizanin, lá da Império do Wrestling, que é fã número 1 do Gunther. Eu confesso que eu também não vou reclamar nem um pouquinho e que, para mim, o Gunther como campeão da WWE seria inacreditável. Então, para mim, Gunther, novo campeão da WWE, e daqui a pouco, daqui a exatos 2 SmackDowns lá em Kansas City, Missouri. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Muito obrigado a todos pela audiência de vocês. Não deixem de continuar apoiando e ajudando o nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal, também fazendo todas as outras coisas que a gente pede, deixando seu hype e ajudando a gente, maratonando, assistindo e maratonando os nossos conteúdos. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.